A santa paz de Deus para todos os irmãos da Congregação Cristã do Brasil e para todos os irmãos que vão ouvir esse áudio, né? Esse vídeo. Irmãos, os irmãos lembram lá atrás, da nossa época de infância, né? Os mais velhos do anos 50, né? Vamos ano 40, lá atrás. A Bíblia, ela é um livro completo. A Bíblia, ela é um livro de revelação, né? E o assunto de hoje é sobre a revelação. Irmãos, muitos irmãos liam a Bíblia lá atrás, de capa a capa, 10 vezes, 20 vezes. Tem irmãos que liam diariamente a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Irmãos, tá um assunto na internet a respeito de revelação, que nas igrejas não tem revelação, principalmente na Congregação Cristã do Brasil. Como que não tem revelação? Como que não existiu revelação? Existe revelação. Na passagem de José, o seu irmão lembra, e já ouvimos várias vezes, e não enjoamos de ouvir a história de José, que Deus revelou um sonho para José, que os seus irmãos iam se curvar perante ele e tal, os irmãos ficaram com inveja, com ciúmes, e ele falou até com o pai e a mãe, né, falava que eles iam o sol e a lua e as estrelas, que sejava a família, ia se curvar, e não entendia. Então tem revelação. A parte bíblica é uma coisa muito espiritual. E tem sim, a Bíblia tem revelação. A Bíblia ensina que Deus revela a sua palavra a si mesmo, e que a Bíblia é a sua palavra revelada para que possamos conhecê-lo, entender os seus propósitos e viver de forma que lhe agrada. Não é assim? Essa revelação ocorre tanto através das Escrituras, irmãos, quanto por meio do Espírito Santo, que inspira e interpreta a verdade divina. E também sonhos, visões, ou pela própria vida de Jesus Cristo. Como Deus revela a sua palavra? Através da Bíblia, né? Todo mundo sabe disso. As Escrituras são uma revelação de Deus sobre si mesmo, seus propósitos, e como viver em comunhão com Ele, né? Quem é espiritual sabe, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos guia para a verdade. Nos revela o conhecimento de Deus e nos auxilia a entender o que foi dado gratuitamente por Ele. Ele é graça, Ele é o Cristo, né? Por meio de Jesus Cristo, né? O próprio Deus. O próprio Deus se fez carne, no ventre de Maria, e veio aqui na terra e pagou nossos pecados, né? O Filho é a revelação mais perfeita de Deus, nosso Cristo. E a Bíblia testifica da sua vida e a majestade. Como que não pode ter revelação, sonhos e visões? Deus revela a sua palavra em sonhos, visões. Deus fala repetidamente às pessoas através de sonhos, né? Ou seja, visões, especialmente quando estão aprofundadas em sono, como descrito no livro de Jó, irmãos, né? Através da sua inspiração divina, Deus ele inspira os homens para que sua mensagem seja revelada através das Escrituras e para que se revelem seus segredos e profecias. Como não existem revelações? O propósito da revelação, irmãos, é conhecer a Bíblia, nos ajudar a conhecer quem Deus é e o que Ele quer de nós. Viver de acordo com a vontade de Deus é aplicar a palavra de Deus na sua vida. Aprendemos a diferenciar o certo e o errado e a viver de maneira do que agrada a Deus. Entender as coisas espirituais. A revelação permite que entendamos as profundezas de Deus e as verdades ocultas que não podemos descobrir por nós mesmos. Tem coisas, irmãos, que nas igrejas que são reveladas, que é do homem, né? Vamos dizer, a doutrina da congregação. Mudou muito. Deus, ele não muda, o homem muda, mas Deus continua sendo o mesmo. O próprio Deus, o Jesus, o Cristo, não muda, né? Ele é a porta, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida, ele não muda. A igreja tem as doutrinas. Aí os irmãos falam assim: mas eu não vou na igreja porque o ancião lá, ele fez isso errado. Eu não vou na igreja porque o irmão me fez isso, porque a irmã me fez aquilo. Entendeu?
Então você não está indo lá por Cristo. Você está indo lá porque o irmão te feriu. Você não está indo lá pelo Cristo. Você está indo lá porque o irmão te faz alguma coisa, te dá uma benfeitoria. Então se ele te dá um prejuízo, você não vai mais. Enquanto ele está te beneficiando em algo, aí você continua. A partir do momento que ele te fere, você não vai mais porque ele te feriu. Não é assim, moço. Nós que servimos a Deus, né? Louvamos a Deus. Servir a Deus é você visitar o pobre, a viúva e necessitado, os enfermos. Você que está ouvindo aí do outro lado, você faz isso? Você vai lá, cuida do enfermo. Cuida do enfermo é limpar o enfermo nas suas necessidades. Ele não pode ir no banheiro, você vai lá, troca a fralda. Você dá o teu tempo, né, para ele. Se você faz isso é servir a Deus. Ver uma pessoa doente e cuidar dela, né? Ver a pessoa passando fome, vai lá, supra a necessidade. Eu também tenho falha, irmãos. Eu também tenho falhas, eu também. Eu preciso ser assim, coerente, preciso estar à frente disso, fazendo o papel. Esse é o papel do cristão, do verdadeiro cristão. Aí as pessoas vão na igreja, né? Muitos aí têm 40, 50, 60 anos de igreja, mas não é convertido. Por quê? O ancião caiu, ele para, desanima, né? O ancião deu algum prejuízo, ele não vai mais na igreja, porque o encarregado de orquestra humilhou ele, é porque o fulano, né? O diácono não ajudou na necessidade. Então tem várias coisas que as pessoas, elas vão na igreja para buscar os bens materiais. Eu vou lá na igreja. Se Deus não falar comigo e Deus não abrir uma porta de emprego, eu não vou mais na congregação, eu não vou mais na assembleia, eu não vou mais, né, na Batista. Não, irmãos. Quando Cristo nos chama, né? Quando Cristo nos converte o nosso coração, o que fala na Bíblia? No mundo tereis aflições, eu sofri e venci, e vós também vencerei. Seremos imitadores de Cristo, não perfeito, né? Então nós temos que fazer o nosso papel como cristão. Não olhar pelo homem, né? Porque hoje a mídia, a internet está aí, né? O irmão lá falou que o outro fez isso e fez aquele. Irmão. Coríntios 13, a caridade. Eu acho que é Coríntios 13 que fala sobre caridade. Caridade era sofredora, ela é benigna, não suspeita mal. Eu vou ler uma parte para vocês da caridade, para vocês entenderem o que é o amor de Cristo, né? Que opera em nós. Esse é o papel, né? A igreja é uma escola espiritual, onde você vai encontrar várias coisas. E nós vamos falar sobre isso. Meus irmãos, o que eu estou falando a respeito da escola espiritual, a igreja ela é uma escola espiritual, não é? Quando você está estudando na sua escola, você não suporta uns aos outros lá na escola, às vezes você expande um pouco, né? Mas você está ali porque você quer aprender. Você quer aprender ali com a professora, você quer prestar atenção na aula, mas sempre tem um circunciso ali, um tomado pelo próprio inimigo para tirar sua paz, para você não conseguir aprender. A escola é a mesma coisa que a igreja. A igreja é diferente, que ela é espiritual. Ali na congregação, na assembleia, qualquer igreja que você for, você vai ver pessoas que mentem, pessoas que roubam, pessoas que prostituem, pessoas que fazem coisas que escandalizam, né? Pessoas mentirosas, arrogantes, soberbas, né? Então, ali é a escola onde você vai aprender. Igual está em 1 Coríntios aqui. Então, por que muitas pessoas não permanecem na igreja? Porque ela não olha no Cristo. Ela olha no ser humano. Ela olha no ancião, no cooperador, né? A fé dela não está em Cristo. Está no ancião, está no cooperador, seja pastor, no presbítero, né? Nós faz parte da congregação,
Nós olhamos defeito do encarregado de orquestra, nós olhamos defeito no músico, nós olhamos defeito na irmã da piedade, nós olhamos defeito no porteiro, nós olhamos defeito no ancião. Irmão, quem chamou você na graça, que é Jesus Cristo? Quem chamou? A graça que nós falamos, a graça que nós pregamos, não é o prédio da congregação, não. Congregação, ela é uma empresa, um CNPJ. É louvável você, é muito lindo você ir num templo, a qual eles estão fazendo hoje, aquele templo lindo, é muito bonito, muito bonito. O conforto para a igreja, isso é velho, irmão. Isso é bom que aconteça. Mas o principal de tudo, meus irmãos, é a espiritualidade, é o amor, né? Para com o outro. O que adianta você ir na igreja 60, 70, 50 anos, 30, 20, mas você não é um crente convertido? O converter a Cristo é você suportar, amar, entendeu? É levar o evangelho de Cristo, entendeu? O que Cristo deixou escrito? Ide e anunciai. O evangelho é toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso é que está escrito na Bíblia. A doutrina das igrejas hoje em dia muda, irmãos, porque não são doutrinas da palavra de Deus. Por exemplo, a doutrina da congregação era contra a televisão. A Assembleia também. E eles batiam, falavam que nunca ia para a rede social, para a mídia, para propaganda, jornal. A congregação batia assim. E hoje ela está onde? Na internet, no YouTube, né? Então eles ganham dinheiro, né? Através do YouTube. O YouTube tem que pagar, é receita, tem que pagar. Toda igreja tem o seu custo e benefício. A igreja tem que ter o custo. Não tem uma igreja no mundo que não tem custo. Ela tem que pagar água, força, a luz que seja, né? O imposto, não sei, pode ser que pague. Tem que ter alguém que cuide da igreja, né? Então, o que é verdade tem que falar, irmãos. Cristo não deixou a igreja, está escrito lá em Tiago, está escrito lá em Atos, né, também, acho que Tiago em Atos, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas é bom que os irmãos vivem em união, né? Está escrito. Vamos lá. Vamos para a parte de 1 aos Coríntios 13. Fala, a coisa mais linda é a caridade e o amor. E vamos falar desse amor que é o próprio Cristo. Meus irmãos, tudo se resume no amor. Em 13, 1 Coríntios 13, fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, irmãos, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Como um sino, né? Vazio. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar a montanha, se eu não tiver caridade, não sou nada, irmão. Se você não tiver o amor de Cristo, você não é nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, irmão, de nada valeria. A caridade, irmãos, ela é paciente, a caridade é bondosa, ela não tem inveja, a caridade não é orgulhosa e não é arrogante. Tem muitos irmãos que atacam nós nas mídias sociais, chamando nós de racista, fascista, que mais? Satanás, chamando nós de anticristo, diabos, né? Coisas horríveis. Não tem o amor de Cristo, né? A caridade, ela não é escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita. De vez em quando a gente se irrita, mas não coloca no coração, irmão. Não guarda rancor. Tem muitos irmãos aí que guardam rancor. Nossa, tudo para ele é a igreja, a CCB. Não. Nossa, coloca a CCB como troféu. Irmãos, para com isso, para de adorar templos. Adora o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele merece toda a honra e glória. O irmão fez uma brincadeira lá com a igreja, já começa a criticar o irmão, falando que o irmão é Satanás, que o irmão é isso, que o irmão é aquilo, que o irmão é anticristo, que está falando mal da obra. Irmãos, Cristo é amor, Cristo é alegria, entendeu? A caridade, ela não se alegra com a injustiça, viu? Mas ela se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, né, irmão? Tudo espera, tudo suporta. A caridade, irmão, jamais acabará. Ó, as profecias desaparecerão, com certeza. Os dons da língua cessará. O dom da ciência findará, irmãos. A nossa ciência, irmão, é parcial. A nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança, né? Então você que é infantil aí, que fica discutindo na rede social, por causa que o irmãozinho fez uma brincadeira, né? Nós que somos seres humanos, nós temos que ter alegria. Tem um bom senso de humor, de entender o que é blasfemar contra Deus. É totalmente diferente do que vocês falam aí nos comentários. E falam com raiva, com ira, né? Desejando a morte pro servo de Deus, daquele que está na igreja, porque ele tem uma rede social. Irmão, isso é inveja, viu? Deus, ele também, ele não gosta de invejoso, não. E os invejosos não alcançarão o reino do céu, viu, irmãos? Hoje vemos como por espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade, irmãos. Então, a maior delas é a caridade, é Cristo. Então, se você está ouvindo esse áudio, você fica discutindo o que é certo e o que é errado na internet. Irmãos, dá a sua crítica, não tem problema. A crítica construtiva, é muito bom você aprender com as pessoas, mas não fica atacando os irmãos, não fica... né? Eu penso assim, a revelação, irmãos, depende da revelação, porque tem igreja, né, que revela a palavra a respeito das coisas materiais, né? Tem revelação, irmão, que as pessoas que falam que foi a revelação de Deus, eles usam do próprio púlpito ali, às vezes, para atacar a pessoa. Tem revelação que as pessoas revelam, não é por Deus, entendeu? Mas Deus revela a sua palavra dentro dos nossos corações. Como que não revela? A própria Bíblia fala, né? Da palavra de Deus. Mas é isso aí, meus irmãos. Eu vou falar mais. Vamos lá conversando. Ama o teu próximo, né? Ama aquele que te persegue. Ama aquele que não gosta de você. E Deus te sustentará. Fica com Deus. A paz de Deus. E segue nós, hein? Instagram, TikTok. Segue nós aí. Deus abençoe. Fica com Deus.